Olá, meus irmãos, desejo que todos estejam bem, desejo que todos estejam em paz. Eu vou comentar a Escola Bíblica Dominical deste último domingo, dia 18 de fevereiro de 2024. E vou direto ao assunto. Eu queria tratar com mais detalhes as questões propriamente ditas do livro de Cantares, mas como no final da escola bíblica Gedeuti desenvolveu ali um ataque, ou uma repreensão, melhor dizendo, a uma mulher, então eu vou pular o que eu tinha anotado aqui para a gente poder chegar nesta parte final sem que o vídeo fique muito longo, tá bom? Mas assim, apenas para a gente se situar, o Gedeuti hoje ele tratava na escola bíblica sobre o capítulo 8, verso 6 do livro de Cantares, que diz: coloque-me como um selo sobre o seu coração, como um selo sobre o seu braço, pois o amor é tão forte quanto a morte, e o ciúme tão inflexível ou duro, quanto a sepultura. Suas brasas são fogo ardente, são labaredas do Senhor. E Gedeuti, inicialmente, ele faz aquela referência ao fogo, como se fosse, então, ali a ação do Espírito Santo, então, é o ser batizados com fogo. Eu iria desenvolver este assunto neste vídeo, mas não vai dar tempo. Então, eu sugiro que vocês assistam o vídeo que eu gravei sobre o batismo com fogo, tá bom? E lá você vai ver, então, como nós entendemos esta questão, que é bem diferente da forma como entende Gedeuti, como ele está ensinando, e também muitos outros pentecostais, tá bom? Então eu vou pular essa parte e vamos em frente. Em seguida, o Gedeuti ele faz uma apresentação de modo soberbo sobre as revelações, além da letra que ele tem do livro de Cantares. Então, ele diz então que, por exemplo, Lutero, nem chegou a falar sobre Cantares. Ele diz que Watchman Nee, que é um autor que foi uma referência por muitos anos para a igreja cristã, e ele escreveu então vários livros na prisão, e inclusive ele diz que um livro que ele trata sobre Cantares, mas ele diz o seguinte, que que não chegou nem perto daquilo que eles estão ensinando. Então o Gedeuti tem assim, uma certa soberba em dizer que eles ensinam alguma coisa que Deus revelou somente para ele, para a Igreja Maranata, que não revelou para mais ninguém. Na verdade, eu vejo de um modo diferente. Por quê? Naquilo que ele acha e se envaidece de dizer que só eles possuem, eu acredito que isso é um argumento que vai contra eles, porque mostra que realmente tem doutrinas que são exclusivistas, exclusivas, que mais ninguém tem. Ele traz para as pessoas um ensinamento que não é compartilhado com nenhuma outra igreja cristã evangélica genuína. Então, isso não é alguma coisa para me engrandecer, mas é uma coisa que traz preocupação. Por quê? Por que é que as outras igrejas não compartilham destes ensinamentos? Será que não é porque elas não possuem nenhuma fundamentação biblicamente razoável? Mas eu acho que isso aponta para uma característica de seita religiosa, tá certo? O exclusivismo da salvação e o ensinamento exclusivista. Mas vamos em frente. O Gilson, então, ele vai trazer essa questão aqui, vou apenas comentar rapidamente, do amor forte como a morte, e ele pergunta, que amor é esse? E quem vai dar esta resposta é o Amadeu Loureiro Lopes, um pastor que ele é ali bem sócio fundador, ele está na Igreja Maranata praticamente desde o seu começo. E a resposta que Amadeu vai dar é a seguinte, eu vou ler para vocês. A ciência diz que não há uma verdade absoluta. Eles sempre dizem que a verdade é relativa. Mas se diz que a morte é uma verdade absoluta, porque nunca se diz que está meio morto, mais ou menos morto. Se diz que morte é morte. Então, hoje, a única verdade que se pode dizer como absoluta é a morte, entendeu? A primeira coisa, então, que ele está querendo mostrar é o seguinte. Olha, a morte, ela é absoluta, ela é uma verdade absoluta, ok? E ele continua. Aí você não pode chamar esse amor de
relativo. Então ele diz assim, ele continuou dizendo: você nem pode comparar com outra coisa, porque ele venceu a morte. Então, esse amor, ele é absoluto. Aí é um mistério. O grande mistério está exatamente aí, porque ele venceu a morte, e quando ele venceu a morte, ele garantiu para nós também vencer a morte. Então, para nós, Gilson, a vida, ela tem dois aspectos. Uma que encerra no Cronos, que é o tempo do homem, e a outra que começa quando encerra essa, que é do Kairos, que é eterna, não é? Essa vida eterna, o amor nos garantiu. Interessante que o amor de Deus, ele é uma verdade absoluta. Por quê? Porque que ele é uma verdade absoluta? Porque ele venceu a morte. O amor de Deus é uma verdade absoluta porque ele venceu a morte. Não é relativo. O grande mistério é esse. Ele venceu a morte, assim garantiu que nós vencemos a morte. Então vejam aqui, eu até pontuei aqui, vou tentar até resumir. Qual foi o raciocínio utilizado pelo pastor Amadeu? Primeiramente, ele diz o seguinte: a morte é absoluta. É uma verdade absoluta. A morte é absoluta. Jesus venceu a morte, então Jesus é absoluto. E ele fez isso por amor. Então, o amor é absoluto. Vou tentar ser mais simples. Vou até eliminar alguma coisinha no meio do caminho aqui. A morte é absoluta. Jesus venceu a morte. Jesus é absoluto. Jesus fez isso por amor. Então, o amor é absoluto. Entendeu? Resumidamente, foi essa a construção que ele fez para chegar, então, na afirmação de que o amor é absoluto. Então tá. Eu concordo que o amor é uma verdade absoluta, mas não concordo com o modo como o Amadeu construiu essa teoria para chegar nessa conclusão. Porque vejam bem, vamos lá. A morte é uma verdade absoluta? É. A morte, fato, é uma verdade absoluta. Morreu, morreu. Agora, quando Jesus ele vence a morte, ele quebra essa verdade absoluta. Ou não? Porque a morte é absoluta. O que é um fato absoluto irreversível? Mas Jesus veio e reverteu. Então, quando Jesus reverte a morte em vida, ou seja, ele ressuscita e ainda nos promete a mesma coisa, a ideia de Paulo era essa, exatamente de nos mostrar a possibilidade da nossa ressurreição usando o próprio Jesus como exemplo. Então tá. Então vamos lá. A morte física, então, ela é absoluta, mas vem Jesus e rompe com a morte, inclusive física, porque ele volta na ressurreição, ele volta à vida com um corpo. Olha, Tomé, pode tocar. Você está me vendo? Você pode me tocar. Ou seja, eu tenho matéria. Então, eu não sou um fantasma em forma de um espírito. Eu tenho corpo, eu tenho matéria. Eu saí da sepultura. Eles foram lá e o sepulcro estava vazio. Então, Jesus voltou da morte, fazendo com que essa morte que, então, era absoluta, deixasse de ser absoluta e que isso signifique para nós também que a morte deixa de ser absoluta porque nós também vamos ressuscitar. Então, quando Amadeu diz que Jesus é absoluto porque a morte é absoluta, eu acredito assim, eu estou entendendo assim. Você pode entender diferente, mas eu acho que ele usou um argumento equivocado. Porque diz exatamente o contrário. Quando Jesus, quebrou a morte, foi o último inimigo a ser vencido, era a morte. Não é simples a palavra? Jesus venceu a morte porque ele voltou da morte. Então, a morte, irmãos, podem me corrigir aí, não tem problema nenhum. Mas eu estou só aqui tentando raciocinar com vocês. Então, a morte deixa de ser absoluta e passa a ser relativa, porque nem todas as pessoas vão morrer. Algumas pessoas vão viver. Mas, enfim, eu não estou nem querendo ficar entrando nesses detalhes, tá bom? Só pense assim, pense comigo.
O primeiro argumento do Amadeu, a meu ver, ele está equivocado. Porque eu não posso dizer que Jesus é absoluto porque ele venceu a morte, que é absoluta. Eu nem posso dizer que Jesus é absoluto. Por que eu não posso dizer que Jesus é absoluto? Porque o que me traz a informação sobre a existência, a vida, a morte e a ressurreição de Jesus é a história que está na Bíblia. E tem algum outro autor que me dá os indícios da existência de Jesus, como um historiador, Flávio Josefo e tal. Mas acontece que existem outros historiadores que passam pela história e não registram a existência de Jesus, nem de uma ressurreição. E isso, inclusive, é usado pelos ateus para poder fazer a afirmação de que Jesus nunca existiu. Seria mais ou menos como Sócrates, que não teria existido, mas foi uma coisa elaborada, foi uma vida elaborada por meio das narrativas de Platão. Então, o que acontece? Saulo, então você está dizendo que Jesus não é absoluto? Veja bem, irmãos, eu estou querendo trazer para vocês aqui a realidade para vocês pensarem com uma organização das ideias. Eu não posso dizer que uma coisa é absoluta se eu não tenho a evidência inquestionável. Inquestionável. Então tá, ao tempo que eu tenho historiadores que não registram a existência de Jesus, eu tenho a Bíblia que registra a existência de Jesus. Agora, eu creio na Bíblia. E creio na Bíblia como sendo a manifestação da vontade, da palavra, da expressão de Deus para nós. Então, eu creio. Então, deixa de ser, para mim, uma verdade absoluta, mas é uma verdade pela fé, porque eu acredito na Bíblia. Eu creio na Bíblia. Eu creio no Espírito Santo que inspirou as pessoas que escreveram. Entenderam? Mas eu não posso dizer que é absoluto uma coisa que... Cadê o filme? Cadê aqui a matéria? Cadê a prova de fato? Não existe. E foi exatamente por isso que Jesus disse a Tomé: Tomé, pode tocar em mim. Você está me vendo? Pode tocar. Então, Tomé, você creu porque você viu. Mais bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram. Que é o meu caso. Eu não vi. Eu não estava lá. Eu não tirei foto. Eu não gravei vídeo. Tá certo? Eu não vi quando as pessoas que estavam registrando a história, os evangelistas, eu não vi eles escrevendo, eu não conheci. Então, mas eu apenas creio. Então, se é pela fé, assim como Jesus disse que nós seríamos felizes por crer em alguma coisa que nós não vimos. Inclusive, Hebreus, ele vai dizer o que é a fé. A fé, ela é a convicção de fatos que nós não vemos. Não vimos, nem no passado, nem hoje. Né? Porque aquilo que é espiritual, nos meus olhos físicos, ele não estou vendo. Eu não estou vendo Deus. Eu creio em Deus. Eu não vi Jesus. Eu creio em Jesus. Então, na medida que é pela fé, então não é absoluto. Olha só, tem gente que diz uma coisa, tem gente que diz outra. Pela fé, eu acredito naquilo que está registrado na Bíblia. Os irmãos entendem isso? Então, é muito bonito você dizer, não, Jesus ele é absoluto. Eu creio. Mas, se você for querer colocar as palavras dentro dos sentidos dela, no nosso mundo físico, você não pode afirmar assim que é absoluto. É relativo. Porque tem gente que diz que é e tem gente que diz que não é. E tem gente que usa historiadores para provar que é e outros historiadores para provar que não é. Então não é absoluto, é relativo. Depende do ponto de vista. Isso é relativo. Tá certo? Então, a morte é absoluta, física. E Jesus venceu a morte. Tornou relativa, porque eu saio da morte para a vida. Então ela deixou de ser, morreu, acabou, já era. Agora tem uma vida, tem uma ressurreição.
Jesus é absoluto? Também não posso dizer que Jesus é absoluto. Então eu não consigo concordar com o Amadeu, com o raciocínio do Amadeu. Eu também não estou querendo que você concorde comigo, só estou aqui pensando com vocês, tá bom? Mas eu posso afirmar que o amor é absoluto por outros motivos. Não pelos que o Amadeu construiu, mas por outros. Eu digo, sim, que o amor é forte como a morte, assim como a Bíblia diz. Eu consigo fazer esta afirmação, sabe por quê? O que é que diz o livro de Cantares? Vamos ler e entender o que está escrito no livro. Tá certo? Sem revelações além da letra, só ler e entender o que está escrito. Então, a mulher, a camponesa, está falando com o seu amado. E uma coisa que ela diz para ele, que ela declara a ele, é o seguinte, que o amor é tão forte quanto a morte. Porque a morte, ela é irresistível. Ninguém resiste à morte. Ainda que você ressuscite, você vai passar pela morte. Ninguém escapa da morte física. Só quem for arrebatado. Mas aqui nós estamos falando, vejam bem, Cantares, né, está ali fazendo uma referência real, da vida real. E ela diz que o amor é tão forte quanto a morte, é tão irresistível quanto a morte. Ninguém pode evitar passar pela morte. Então vejam que coisa interessante. O sentimento, o amor, ele também é assim. Ninguém passa pela vida sem ter uma experiência particular, pessoal, com o amor, sem sentir amor. Só quem não sente amor são os psicopatas, os narcisistas. Mas isso é um distúrbio psíquico. Não é o caso aqui. Eu estou me referindo às pessoas normais. O psicopata, o narcisista, ele não tem empatia, ele não sente. Ele convive com uma pessoa há 50 anos e essa pessoa morre e ele depois continua a vida como se nada tivesse acontecido. Ele não se abala, o sentimento não pega ele. Porque ele é uma pessoa que não tem a mesma química nossa, né? Psíquica nossa. Ele não sente amor, ele não sente empatia pelas pessoas. Ele esmaga as pessoas e ele não sente remorso. Ele não sente pena. Ele atropela as pessoas, ele maltrata as pessoas, ele humilha pessoas e você olha para ele, ele não fica, ele mente, o rostinho dele não fica nem vermelho, é uma coisa natural. Uma pessoa normal não é assim, tá certo? Uma pessoa normal não é assim. E eu estou aqui me referindo às pessoas normais, deixa o psicopata, o narcisista de lado, não é o caso aqui. Então, uma pessoa normal, ela sente amor, toda. Seja desde lá do seu nascimento, aquele afeto, aquele carinho, aquele amor que vai se desenvolvendo, paterno, materno, não é? Ainda que não seja pela mãe que gerou, mas pela mãe que criou, pela pessoa que criou, pelos irmãos, ela vai sentindo afetos, ela vai sentindo amor. Qualquer perda, né, de pessoas queridas dói profundamente. Tem pessoas que ficam um período longo para se recuperar da dor. Né? Algumas ficam deprimidas, depois se recuperam, mas a dor é muito forte, porque o amor que elas sentiam faz com que isso doa no seu peito, aperte. Né? A pessoa não consegue, às vezes, falar. Tamanho, a experiência é tão real, é física. O amor, ele traz, né, essas emoções, ela traz, assim, sentimentos físicos, coisas a pessoa, veja uma pessoa apaixonada, às vezes ela sente aperto no peito, ela não consegue raciocinar, ela não consegue pensar, ela não consegue se concentrar, a mente divaga, ela está ali num turbilhão muitas vezes. E quem é que escapa disso? Ninguém. Os normais? Não. Todos passam por isso, não é? Seja lá no ambiente família, mãe, pai, filhos, irmãos, seja depois no ambiente sentimental, conjugal, do namoro, né?
E o amor que se desenvolve por outras pessoas, a empatia. Então, por isso, o livro de Cantares, a mulher diz o seguinte: o sentimento ele é forte como a morte, eu não tenho como evitar. Eu sinto. Tem pessoas que às vezes até não querem sentir. Ah, como seria bom se eu não sentisse o amor por tal pessoa, mas ele não consegue, ele sente. Então é uma coisa que você não consegue escapar. Não sei se eu estou sendo bem claro, estou tentando. Então o amor, ele é forte, ele é irresistível, como é a morte. Ninguém escapa, todo mundo passa por isso, em algum momento da sua vida. Passa por isso. E dói. E muda as cores, e muda o ambiente. O amor, ele afeta as pessoas de alguma forma. E ninguém escapa. Ok? Então é isso que o livro de Cantares fala. Então, e isso é um fato. Isso é um fato. Isso não é uma informação apenas. Isso é um fato. Você já sentiu, todas as pessoas normais já sentiram. Isso acontece e a pessoa diz: eu sinto. Isso está me apertando. Então é um fato. Então é absoluto. Então é um fato verdadeiro. É uma verdade absoluta. Por isso eu digo que o amor, mesmo sentimento, ele é uma verdade. Ele é uma existência, ele é um fato absoluto. É como eu vejo, tá bom? E se o amor for o ágape, o amor atitude, é um fato também. Porque atitude é aquilo que você faz e aquilo que fica registrado muitas vezes. Por exemplo, aqui em Brasília, há muitos anos, uma criança caiu no ambiente ali das ariranhas, onde ficavam as ariranhas, no poço das ariranhas. E as ariranhas, então, atacaram essa criança e um sargento da polícia militar, salvo engano, ele pulou no poço das ariranhas e conseguiu salvar a criança, mas ele mesmo não conseguiu resistir aos ferimentos e veio a falecer. Então, ele amou, o amor ágape, atitude, ele fez alguma coisa por aquela criança e isto é um fato. Isso é inquestionável, ninguém questiona. Tem fotos, tem do sargento, da criança, tem os relatos todos dos fatos, as reportagens, é um fato. Um fato que revela o amor. Então o amor, a meu ver, absoluto. Seja como sentimento, seja como atitude, ágape, tá bom? Então, eu vou concordar com o Amadeu, mas não com os mesmos argumentos que ele utilizou, tá bom? Aí tem a parte de que o ciúme é duro como a sepultura, é inflexível, como diz a NVI. Então, duro como a sepultura é o ciúme. E ele pergunta qual é a aplicação disso. Acontece que era para o Gedeuti ter comentado e o Gedeuti, ele não só não comentou, mas ele confessou que esqueceu também o que era. O que ele teria que dizer a esse respeito. E isso quem mostrou foi o próprio Gilson. Quer ver? É que o Gilson percebe que Gedeuti viajou, foi para não sei para onde, não estava conseguindo se concentrar, não conseguiu responder a pergunta e nem se lembrou mais do que foi que ele próprio tinha falado antes. E aí o Gilson ele vem e tenta corrigir para trazer a resposta. Ele diz assim: a igreja ela sabe que é a única amada do Senhor e ela não aceita outros amores. Ora, meus irmãos, esta frase dita por Gedeuti, confirmada por Gilson, ela é contrária ao que está escrito. O que está escrito? Está escrito assim que o ciúme é duro como a morte. O ciúme é irresistível. O ciúme, ele acontece, é o sentimento. Não é, às vezes, não é você quer ou não quer sentir o ciúme. Você sente. Você não consegue resistir quando acontece. Pode ser uma coisa, inclusive, só da sua cabeça. Você ama uma pessoa, aí alguém chega, conversa com essa pessoa e você já começa a imaginar que aquela pessoa tem algum interesse e você sente um ciúme, e se a pessoa responde de modo gentil, você já fica desconfiado, você já fica com medo. É uma insegurança que a pessoa sente, que é o ciúme.
né, que tem as outras reações que são desencadeadas daí dessa insegurança. Mas o que acontece é o seguinte, a pessoa não controla, ela sente. Então ela não resiste, ela não pensou, eu vou sentir ciúme do fulano. Eu não sinto ciúme do fulano porque eu confio nele absolutamente. A maioria das pessoas confiam, mas sentem. E aí, então, porque é uma coisa que acontece. Acontece como ele está dizendo. O ciúme, ele é inflexível, ele acontece e eu não tenho como evitar, assim como eu não tenho como evitar a morte física. Só que Gedeuti diz o seguinte, então que a igreja ela sabe que ela é a única amada do Senhor e que ela não aceita outros amores, ou seja, ela não tem motivo para ter ciúmes, não existe motivo para ter ciúmes nessa relação. É o contrário. O texto está dizendo que o ciúmes acontece, independentemente da pessoa querer ou não. E Gedeuti está dizendo, não tem ciúme aqui. Né? Isso não vai acontecer, esse ciúme, porque afinal a noiva está garantida, ela sabe que ela é a única amada do Senhor. Entenderam? Então, a questão aqui é exatamente essa. Eles nem mesmo têm compromisso com o que está escrito no texto. E dizem o contrário do texto e você percebeu? Você nem percebeu, não é? Porque afinal é o Gilson que está falando. Né? O Gilson, pessoa inteligente, como é que o Gilson iria enganar as pessoas? Será que o Gilson não queria apenas concordar com o Gedeuti, independentemente, porque o Gilson ele quer agradar o Gedeuti, independentemente do que ele acredita ou não. Ele quer agradar o Gedeuti, a gente sabe disso. Então o Gilson vai e repete, vou ajudar o Gedeuti aqui, né? O Gedeuti esqueceu, nem lembra do que ele iria falar, então eu vou falar no lugar dele. Foi lá e falou no lugar dele. Gilson, leia de novo o texto, tá bom? Confere aí, veja se faz sentido isso que você falou. Mas vamos lá. Agora aqui está então a parte final que eu queria tratar com vocês. O que aconteceu? Uma irmã lá da Amazônia. E ela enviou para Gedeuti uma sugestão. Qual era a sugestão? Que o horário que estava estabelecido pela própria igreja, pelo próprio Gedeuti, que ele fosse cumprido. Então, quer dizer, a igreja Maranata, ela, no geral, parece ter essa preocupação em cumprir com aquilo que eles dizem que foi Deus que revelou. Então tem que cumprir. Mas então, o que a irmã queria? A irmã queria que eles cumprissem com aquilo que estava combinado. O que estava combinado? Que a escola bíblica, então, seria de 10 horas até 11, né? Parece que né? De 10 às 11. Acontece que em Manaus, ou no Amazonas, lá nós temos um fuso horário. Então, se aqui para nós começa 10, para eles lá começa 9, não é assim? Então tem um fuso horário lá sendo 1 hora a menos do que aqui. Então vejam bem, então tem uma diferença. Então enquanto nós estamos então começando a assistir a escola bíblica de Gedeuti às 10, e no caso aqui eles querem que a pessoa vá para a igreja para assistir a EBD via satélite. Lá na igreja ela não pode assistir em casa. Então, só que aqui em Brasília, no Espírito Santo, a pessoa ela tem que estar lá pronta para ouvir Gedeuti às 10 horas da manhã. Mas lá no Amazonas é 9 horas. São 9 horas da manhã. Então tem uma diferençazinha aí, tá? Que a gente precisa considerar. E o que aconteceu? Vamos ler então aqui o que foi que Gedeuti falou. Uma irmã lá da Amazônia fez uma sugestão. Que a escola dominical diminuísse, que ela terminasse na hora certa. Então vejam, isso quem falou foi o Gedeuti, não fui eu. Não estou inventando, acrescentando nem diminuindo. Ele disse o seguinte, que a irmã queria ou que pudesse terminar mais cedo, porque aí mesmo que tivesse um atraso ainda sairia no horário, que seria o que ela estava prevendo, ou que então, se não for possível, pelo menos que termine na hora que foi combinada, na hora certa. E ele continua, eu quero dizer a essa nossa irmã que nós não estamos falando para a Amazônia, nem para o Espírito Santo, nem para uma igreja aqui no subúrbio lá da Amazônia. Então vejam, Gedeuti ele está dizendo o seguinte, olha irmã,
A gente não pode assim se preocupar, né, com o subúrbio da Amazônia, porque nós estamos falando para o mundo todo. Querem ver? Nós estamos falando para o mundo, minha irmã. Então, como é que eu vou me preocupar com o subúrbio da Amazônia? Eu estou falando para o mundo. É o que ele disse. E ele continua. É muito diferente de você estar se restringindo, mas ela tem umas explicações dela por causa do almoço que ela tem que fazer. Então ele disse o seguinte, que essa irmã, ela sugeriu então que eles terminassem na hora porque ela tem o almoço para fazer. Eu não sei detalhes, ele não falou que essa irmã, ela tem filhos, ela tem um marido que não é da igreja, ela mora distante da igreja, às vezes tem que sair com crianças, arrastando criança, levantar, arrumar crianças, ajeitar tudo, né? Fazer um café ali para o marido, pegar um ônibus, às vezes 2 ônibus, num domingo que não é fácil o ônibus, tem que pegar uma condução, tem que pegar uma lotação, tem que pegar um carro, tem que se deslocar, vai a pé para a igreja, leva às vezes 30 minutos andando a pé ou de ônibus, não sei. Eu não sei, a gente não tem os detalhes, é difícil da gente querer, vamos dizer assim, crucificar esta mulher por conta dessa sugestão, se nós não sabemos dos detalhes da vida dela. Eu não sei qual é a dificuldade que essa mulher enfrenta para chegar lá na igreja, no Amazonas, o lugar onde ela está, né? Qual é a dificuldade? Tem que pegar barco? Na Amazônia tem isso, não tem? As pessoas têm que pegar até barco. Tem que andar pelo meio de atalhos, de ruelas. Então, quer dizer, qual é a dificuldade que tem esta mulher? Alguém procurou saber? Será que Gedeuti ligou para ela para poder saber, ô irmã, qual é assim a dificuldade que a irmã está tendo? Ele está tendo muita dificuldade e tal. De repente até compreender-eles assim, irmão, olha, nessa sua situação talvez, então, em vez de você ir para a igreja para assistir o satélite, procure assistir da sua casa mesmo, né? Quem sabe? Eu não sei, eu não tenho esses detalhes. Tudo o que a gente tem aqui foi esta forma como Gedeuti tratou ou destratou esta mulher e sem dizer. Só falou porque tinha que fazer um almoço como se fosse uma pessoa. Sabe qual é a impressão que dá, meus irmãos? Que é uma pessoa seguinte, olha, eu tenho o meu almoço em casa, eu tenho um almoço, então vocês estão atrasando essa escola bíblica. Não me parece que seja a realidade de uma mulher lá do Amazonas. Não me parece ser. Na minha cabeça, eu venho assim, um monte de dificuldades que esta mulher pode ter para chegar na igreja, não às 9 horas da manhã, né? Mas antes das 9 até. Né? Então, e que horas que essa mulher vai chegar em casa depois? Né? Se ela tem que preparar o almoço para o marido, para as crianças, para os filhos, né? Às vezes nem crentes são. Então, é difícil da gente apedrejar essa mulher, vocês não acham? Mas ele continua dizendo o seguinte: irmã, ele diz, se o almoço da irmã vai atrapalhar a escola bíblica dominical, de duas uma. Ou nós podemos parar a escola bíblica dominical para a irmã almoçar, ou seja, ele é irônico com esta mulher. Eu acho injusto, porque é uma mulher que é membro da igreja, que certamente é uma pessoa que tem contribuição para a Gedeuti todos os meses. Alguma contribuição ela tem a dar. Ou é uma pessoa que participa de uma limpeza na igreja, ou é uma pessoa que tira 10% da sua renda e manda para a Gedeuti todos os meses, ou é uma pessoa que manda respostinhas, que manda links, que caça inscritos também para o canal de Gedeuti, ou é uma pessoa que também está dando audiência para a Gedeuti, é uma colaboradora de uma forma ou de outra. Porque parece que ela tem interesse em estar na igreja, ela só tem dificuldade com o horário, mas tem interesse. Tanto é que ela está, inclusive, dando uma sugestão aqui para que ela tenha condições de estar sempre na igreja. Nem todas as pessoas querem estar. Muitas pessoas nem vão à igreja e nem satisfação dão. Não é assim? Mas esta mulher, ela quer estar na igreja. E ela foi tratada com ironia. Você quer o quê? Você quer que a gente pare a escola bíblica do mundo todo por sua causa? É uma opção. E qual é a outra opção? Gedeuti diz a outra opção.
ou a irmã vai deixar o almoço para outra hora. Ou seja, eu não sei qual é o problema da irmã, eu não sei o que se passa exatamente na vida da irmã, mas Deus te diz, olha, é mais fácil você mudar o horário do seu almoço, né? Do que você querer que nós mudemos o nosso esquema aqui da nossa empresa. Bom, aqui eu até coloquei como um título aqui, só para eu me lembrar, né? A preguiça não pode atrapalhar 6 milhões de pessoas, né? Que é uma mentira. Por que eu coloquei isso? Porque da forma como o Gedeuti falou, dá uma impressão de que ele trata esta mulher como se ela fosse uma preguiçosa. Querem ver? Eu vou ler para vocês aqui o que Gedeuti disse. Talvez eu tenha ficado com uma impressão errada. E aí você pode colocar aí que eu entendi mal, tá bom? Não tem problema. Gedeuti disse o seguinte: vai preparar com antecedência, acordar mais cedo, o que é normal. Então, ou seja, mulher, por que você não levanta dessa cama mais cedo? Ele sabe que hora que esta mulher levanta da cama, quantos filhos ela tem, se tem marido, se tem que deixar o café, se pega ônibus, se pega barco. Porque ela tem que chegar na igreja lá antes de 9 horas da manhã, lá, não é? Então, quer dizer, eu acho injusto você insinuar que esta mulher é preguiçosa. Acho injusto, tá bom? Porque vai evitar, e ele continua, né? É melhor você acordar mais cedo, porque vai evitar pelo menos 5, 6 milhões de pessoas que estão ouvindo a escola bíblica dominical e que não têm almoço para fazer. Então diz o seguinte, olha mulher, se você levantar mais cedo, você não vai atrapalhar 5, 6 milhões de pessoas que não têm o mesmo problema que você tem e que estão assistindo a EBD. Meus irmãos, me perdoem, mas... é só um exagero? Você acha que é só um exagero? Eu não acho que é só um exagero. Eu acho que isso é uma mentira. E é uma mentira bem, assim, bem calculada, né? A escola bíblica de hoje, por exemplo, na hora que ele falou isso, tinha 13 mil pessoas assistindo. Irmãos, 13 mil para 6 milhões de pessoas não é simplesmente um exagero. Olha, milhares de pessoas estão assistindo. Não seria? Então, olha, irmã, você quer que a gente mude? Tem milhares de pessoas assistindo. Agora, eu dizer que tem milhões de pessoas assistindo, eu acho assim que foi longe demais. Não é querer exagerar apenas, é querer realmente contar um número para impressionar demais as pessoas e mostrar o quanto você está sendo injusta de fazer alguma sugestão para ele. Olha só, irmão, olha o quanto que você é inconsequente. Você quer atrapalhar 6 milhões de pessoas? Meus irmãos, me perdoem, isto é mentira. Eu vou ler para vocês aqui, não custa, né? Eu vou ler aqui o que Jesus falou. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, ou seja, ele não se importou com verdade. Quando eu vejo essas coisas, eu sinto isso. Eu sinto que as pessoas elas não estão se importando com a verdade. Isso não importa. E disse Jesus, que Satanás, o diabo, não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Não há verdade nele. Quando ele mente, quando o diabo mente, ele fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Ele é o pai da mentira desde a origem. E Jesus está dizendo que as pessoas que mentem também não têm apego à verdade e que pertencem, eles têm ligação com o diabo. Irmãos, isso deveria ser muito forte para vocês. Mas eu percebo que muitas pessoas não se importam com isso. Muitas pessoas não se levantam, muitas pessoas não questionam, muitas pessoas não confrontam, muitas pessoas dizem, você mentiu. E aí você nunca vê ninguém se arrependendo. A pessoa conta uma mentira e ele não se arrepende, ele não volta atrás e ele ainda bota a culpa em você. Se você tentar corrigi-lo, ele ainda vai te atacar. Vamos lá.
almoço é para rico, né? Os pobres têm um almoçozinho. Essa foi a impressão que eu tive quando eu escutei. Usar o diminutivo aqui dá a impressão de que o seu almoço é uma coisa pobre. Não é um almoço, né? Vejam só o que Gedeu te disse. Então veja aqui, viu, irmã? A irmã passa o seu almoçozinho, né? Um dia. O almoçozinho já está assim, tratando com menosprezo, com desprezo. O seu almoço é uma coisa sem importância. Esse almoçozinho aí é a impressão que me causa. Tá bom, irmãos? Um dia só na semana, se o pessoal vai passar fome, quem é o pessoal? O pessoal, se eu estou entendendo bem, é a família da irmã. Então vamos usar aqui a palavra certa. Se a sua família, irmã, vai passar fome, o que é que se vai fazer? Qual é o problema? Né? O que a gente pode fazer? Deixa eles passarem fome, eu não posso fazer nada. Então não tem nada mesmo a ser feito. Não dá para terminar na hora, não dá para respeitar o horário. Não dá, né? Mas irmã, e a família vai passar fome? Eu não posso fazer nada, né? Deixa passar fome. Me parece ser uma insensibilidade muito grande, uma falta de empatia muito grande. Não consegue sentir ou entende, não consegue entender o que se passa com as pessoas, a necessidade das pessoas. E ele continua: não podemos mudar uma escola bíblica dominical para o mundo inteiro, porque tem um almoço para ser feito lá. Lá onde? Lá na sua casa. Não posso mexer no negócio que está fazendo para o mundo todo, não é? Então, essa é a colocação que tem que ser observada. E Gedeu continua: o almoço dos outros, meus irmãos, aqui é a minha impressão, o título que eu coloquei. O almoço dos outros parece que não é importante, né? Pelo menos é a impressão que a gente tem quando ouve Gedeu dizendo. Ele diz o seguinte: há uma operação difícil de ser feita e nós não podemos estar presos ao almoço. Simplesmente quem não fez o almoço deixou de fazer ou qualquer coisa. Isso não é fundamental para nós. Então ele contou ali as questões operacionais, fuso horário, né? E tudo, e disse assim: olha, não tenho como. O almoço, isso não é importante para nós. Não é importante? Acredito que não é importante o almoço dos outros. Porque o almoço de Gedeu, eu acredito que vai estar preparado, pronto, mesa posta, empregados. O Gedeu, meus irmãos, ele tem motorista, o Gedeu ele tem segurança, o Gedeu tem empregados, ele tem empregados na casa dele, ele tem empregados no Manaim, porque no Manaim, quando ele está no Manaim, então ele tem uma casa, ele tem muitas pessoas para servi-lo. Então, obviamente, independentemente de que hora que terminar, se atrasar meia hora a escola bíblica, para Gedeu é só meia hora, porque vai estar tudo pronto esperando para ele almoçar. Mas para essa irmã não, se atrasar meia hora, você não sabe como é que ela vai chegar lá na casa dela? Com um barco, com um ônibus, a pé, no meio do mato, atravessando um rio, arrastando crianças, até ela chegar em casa, ela vai ter que fazer o almoço. E as pessoas dizem: mas por que ela não faz mais cedo? Irmão, você conhece a vida dessa mulher lá na Amazônia? Assim, eu acho muita insensibilidade, não só de Gedeu, mas o que eu vi nos comentários das pessoas, né, para defender Gedeu, é uma insensibilidade absurda. Assim, parece que tem muita gente que estão absorvendo essa essência de Gedeu, de não sentir, de não perceber a necessidade das outras pessoas. Tá certo? Olha, é uma mulher. Não dá para poder, então, ver com ela se tem alguma coisa que pode ser feito por ela e não levar esta mulher a público para poder fazer um linchamento dela? Vejam, o almoço não é fundamental. O seu não é fundamental. E a mentira ela vai aumentar agora. Vejam só, não eram 5 a 6 milhões de pessoas assistindo a EBD? Agora passou para 7. Olha o que Gedeu falou. Essa é uma palavra que não precisava ser dita. Mas está sendo dita porque tem uma pessoa no meio de 7 milhões que não tem o problema do almoço. Então vejam,
Eram 5 milhões? Puxa, de 5 para 6? Gente, isso não é um errinho. Agora, de 5 para 6 para 7 milhões na mesma escola bíblica? Quem é o pai da mentira? Isso não importa? Você não se incomoda com isso? Vejam só. Pesos e medidas são iguais nesse M. Eu coloquei isso porque veja o que Gedeuti falou. Olha aqui. Não é assim. Nós não atendemos casos pessoais específicos. Ou seja, nós não podemos tratar ninguém de modo diferente. Nós não podemos tratar um caso específico separado. Nós não podemos tratar do seu problema de um modo diferente ao tratamento que nós damos para todos. É isso que ele quis dizer. E eu pergunto para você, é verdade? O tratamento na Igreja Maranata é igual para todos? A comida que o pastor come, que Gedeuti come, é a mesma que os membros comem quando pagam a inscrição no Manaim? Eles todos pagam a inscrição, mas uns pagam menos e comem melhor. Bom, isso é um fato. Por exemplo, se um pastor tiver qualquer denúnciazinha de qualquer coisa, seja lá de uma ofensa moral, qualquer coisinha, se ele for denunciado pelo Ministério Público, ele vai ser afastado imediatamente da igreja, do púlpito, e provavelmente, durante o processo, não vai mais poder ser pastor nesta igreja, né, na Maranata, e provavelmente, se ele não conseguir mostrar uma sentença onde mostre, prove que ele foi absolvido, ele nunca mais vai voltar ao ministério. Qualquer pastor, em qualquer lugar, que não seja na cúpula, seria assim. Mas com os pastores da cúpula, é assim? Todos são iguais? Todos são iguais? Você acha que todos são iguais? Você acha que se esta sugestão fosse encaminhada para Gedeuti pela juíza Hermínia, não tem uma juíza aí na Maranata que se chama Hermínia? Eu acho que é Hermínia o nome dela, doutora Hermínia. Você acha que se fosse a doutora Hermínia que tivesse mandado essa sugestão pro Gedeuti, ela seria tratada desta forma? Então, será que realmente as pessoas são iguais, são tratadas igualmente? Eles não tratam ninguém de modo diferente ou especial, não? Eu deixo essa pergunta para você que é membro da Igreja Maranata. Gedeuti disse que não trata, né, não tem tratamento especial para ninguém. Bom, informações para Gedeuti, para o Conselho Presbiteral. Você pode mandar uma informação? Você pode mandar uma sugestão? Pode. Desde que seja para elogiar. Se for para elogiar Gedeuti, elogiar a EBD, dizer que o novo formato foi uma bênção, contar um testemunho do quanto a escola bíblica tem abençoado sua vida, que o satélite te curou, você pode mandar tranquilamente. Você vai ser, inclusive, ter um destaque na EBD. Se você também quiser denunciar o seu pastor, o pastor não ligou o satélite, ele estava doente, não ligou o satélite, desligou mais cedo. Então, se você quiser denunciar o seu pastor, pode mandar também. A sua mensagem vai ser bem recebida e eles vão te aplaudir. Você só não pode mandar sugestão que seja de alguma coisa que eles não querem ouvir, tá certo? E Gedeuti continua dizendo, qual o problema? Onde é que está a sua dificuldade? Se referindo à mulher de Manaus, né, do Amazonas. Aí ele diz o seguinte, não fica perdendo tempo com tolice, ou seja, você dá uma sugestão para que a escola bíblica termine na hora que foi combinada. Isso é tolice. Se metendo num assunto que não é da sua competência. Ele diz, não é da sua conta, mulher. Mulher, isso não é da sua conta. Que audácia você mandar uma sugestão para que eles terminem a EBD na hora certa. É uma audácia. Irmãos, a gente lê isso aqui até com... É meio triste, não? E ele diz o seguinte, nós temos um conselho, nós temos um presbitério, nós temos um grupo de pastores cuidando de tudo isso. Irmão, olha só, quem é você? Aqui nós temos um presbitério, pessoas importantes, e temos técnicos, aqui nós temos professores
de didática, de ensino superior aqui. Olha só que tem tanta gente, né, estudada, com nível superior, pessoas técnicas, pessoas que são formadas. E quem é você, mulher? Quem é você aí do interior do Amazonas? Você não está vendo não tanto de gente importante aqui? Oh, meu Deus. E ele continua, nós não estamos perguntando como é que tem que ser feito. Irmã, por que você está dando opinião? Quem foi que te pediu a sua opinião? Quem é que pediu sua opinião, irmã? Quem foi que disse que você pode dar opinião, irmã? Ele diz, então guarde as suas opiniões. Guarde as suas opiniões para você, viu, irmã? E ele continua, pastor não filtra questionamento, né? Aí ele é o seguinte, né? O pastor da igreja, ele tem que ser um filtro, ele tem que prestar atenção, olha, para que ninguém mande uma sugestão lá pro GDOT sem passar por ele. Ó, tem que passar por mim, porque aí o que eu faço? Eu pego e rasgo e não digo nada, e a irmã pergunta, ô pastor, o senhor chegou a mandar? Irmã, olha, não se preocupe não, tá nas mãos do Senhor, né? Pronto, ele não precisa dar explicação, ele simplesmente, ele filtra, não deixa aquilo chegar lá, né? Por quê? Porque ele sabe que se alguém da igreja dele manda uma coisa que não é um elogio ou que não é uma denúncia sobre ele, isso aí vai vir contra ele. Querem ver? Ele diz assim, fala lá com o seu pastor, se você está dando essa opinião é porque o seu pastor não está te orientando. Então a culpa é do pastor também, né? Que não está te orientando, não te disse que você não pode se meter lá nas questões que são do presbitério, daquele grupo de técnicos especiais e formados e especialistas lá, né? Que sabem o que é melhor para todo mundo. Então, o seu pastor não te falou isso? Deveria, né? Nós vamos chamar a atenção dele, então vai sobrar para o pastor. Então, olha só, irmãos, agora tem um detalhe importante. A desonestidade generalizada é de conhecimento de GDOT. O que é a desonestidade generalizada? É as pessoas colocarem informações falsas para mandar para a GDOT. Ou seja, eu faço crer que é uma coisa, mas na verdade é outra. Ou seja, eu pego o CPF de uma pessoa que não respondeu e mando como se a pessoa tivesse respondido. Isso, meus irmãos, isso é você falsificar. Você está mentindo mais uma vez. Então, quer dizer, essa desonestidade é não ser honesto. Olha só, quantas pessoas mandaram contribuição? Aqui tem 20 pessoas na igreja. 10 pessoas mandaram contribuição, né? E as outras 10? As outras 10 não mandaram. Mas aí o que o diácono, o pastor faz? Ele vai lá, pega o CPF dessas outras 10 pessoas e manda a resposta no lugar deles. Aí ele diz lá, olha, 100% das pessoas responderam. Na verdade, só 10. O que é o honesto? O honesto é você dizer, só 10 pessoas responderam, são essas respostas aqui. O que eu posso fazer? Os outros 10 não quiseram responder. O que é desonesto? O desonesto é usar o CPF de quem não respondeu e mandar a resposta. Isso é desonesto. Mas quem é que está dizendo, quem é que está identificando essa desonestidade? Não sou eu não estou na Maranata, eu não estou vendo. Quem está dizendo isso é o próprio GDOT. Querem ver? E aqueles que não estão recebendo perguntas feitas que o diácono está botando no seu CPF. Então, GDOT está reconhecendo que tem diácono que está usando o CPF de outras pessoas. As perguntas e as respostas, devolva para eles. Se você perceber que usaram o seu CPF, devolve isso para eles. Diga que você não participou disso. Parece que foi isso que ele disse. E veja que muitos pastores são contra a EBD via satélite. E quem mostra isso é o próprio GDOT. Escutem só. Os pastores têm que fazer o estudo, seja com diácono. Se o pastor não gosta, então ele reconhece que tem pastores que não gostam desse sistema. Bota com o diácono para fazer. O pastor não gosta de ficar lá fazendo aquela reunião para poder ficar arrumando as pessoas, para poder dar a resposta, usando o CPF delas direitinho lá. O pastor não gosta? Põe para o diácono fazer. Ele reconhece que tem pastor que não gosta de ficar fazendo isso, que não está concordando com esse formato, entendeu? De escola bíblica dominical via satélite. O próprio GDOT sabe disso. E ele diz o seguinte, mas tem que ser feito em conjunto as respostas. Se não estiver isso acontecendo, nos avise aqui que nós cortamos o satélite lá. Então ele diz o seguinte, aí você pode mandar. Se for para denunciar o pastor, pode mandar aqui que a gente... Aí ele mente, ele diz que vai cortar o satélite. Ele não vai cortar o satélite, ele vai cortar o pastor.
Se é que ele consegue hoje fazer isso, né? Entenderam? Mais uma vez, eu identifico isso aqui como uma mentira. Porque não é uma coisa que Gedeuti faz. Ele nunca cortou satélite. E eu acho que ele não pretende cortar satélite. Ao contrário, ele falou, parece que na escola bíblica atrasada, diz que as pessoas vão ter que engolir satélite. Entenderam? Então ele não vai cortar satélite. Ele vai cortar o pastor. Então nos avise aqui que nós cortamos o satélite de lá e fazemos por outras igrejas. Mas nós não vamos deixar o nosso povo à deriva, não. Vai fazer por outras igrejas? Que igrejas? Vai fechar uma igreja? Vai mandar todo mundo para uma igreja que está com satélite? Não entendi. De acordo com a cabeça das pessoas, não. Aqui é um corpo só. E ele continua. Os ministérios foram chamados para responder por uma operação desta obra. Então agora está falando com os pastores. Se ele tem outra obra, ele reconhece que tem pastores que estão, inclinados para não atender o que ele manda, que possa fazer. Então, se não quer fazer o que eu estou mandando, pode fazer outra coisa, mas não aqui usando a nossa estrutura. Olha o que ele diz. Mas não nos nossos, aí ele interrompeu, ele ia falar nos nossos imóveis próprios. Não nas nossas igrejas, não usando os nossos irmãos que querem uma obra, ou seja, isso é propriedade. Os irmãos das igrejas é propriedade do Gedeuti, é nosso, é o nosso povo, são as nossas pessoas. Gedeuti, ele se apropria das pessoas, não é a impressão que dá? Que ele se apropria, o nosso povo, os nossos irmãos. O pastor é que está cuidando, é o pastor que visita, é o pastor que atende, é o pastor que evangeliza, é o pastor que vai na casa das pessoas, é o pastor que reúne, é o pastor que está presente, que sabe a necessidade. Não, se o pastor não estiver fazendo o que ele está mandando, vai fazer num outro lugar, porque não pode usar o espaço de Gedeuti e nem as pessoas de Gedeuti. Parece que é isso. E ele continua aqui, e ele sabe também que muita gente está reclamando dessa lavação de roupa suja no YouTube. Olha o que ele diz aqui. Olha, chamar a atenção de uma pessoa, por que você reclamou lá na frente de todo mundo? Então ele diz o seguinte, que alguém já falou isso para ele. Por que você reclamou lá na frente de todo mundo? Talvez tenha sido o pastor que já apanhou, publicamente. Talvez tenha sido alguém ali mais próximo a ele, mas que ele não vai tratar como se fosse a mulher lá do Amazonas, não é? Ou como a mulher de Palmeira dos Índios, como ele já fez. Entenderam? Mas enfim. Então, o que acontece? Alguém já falou, olha, por que você está tratando essa questão no YouTube? E Gedeuti vai responder, é porque tem que fazer na frente de todo mundo. Você tem que disciplinar, espancar, maltratar, Você tem que corrigir, Corrigir como se a pessoa tivesse cometido um grande pecado, Corrigir na frente de todo mundo, tem que ser público. Então ele está dizendo o seguinte, as pessoas têm que apanhar publicamente. Se fizer na frente de um, tem que fazer depois na frente de 6.000. Então ele está dizendo o seguinte, tem mais 6.000 pessoas aí, é isso? Tem mais 6... A gente é lógico, os números de Gedeuti, você não acredita em nada. Mas enfim, ele está dizendo o seguinte, se você for tratar pessoa por pessoa, você vai ter que, já pensou, ter que telefonar para 6.000 pessoas? Então tem 6.000 pessoas que estão insatisfeitas e reclamando? É isso? Você tem que buscar em cada lugar para corrigir certos problemas. Então, você tem que dizer o problema quando ele aparece, Você tem que dizer logo de pronto, ou seja, tem que bater logo de cara. Tem alguma coisa que ele não gostou, tem que espancar logo, E ele continua. O que você... porque você falou que o pastor ficou ofendido. Então alguém lá diz, olha, o pastor que apanhou publicamente ficou ofendido. Aí ele diz o seguinte, o pastor não ficou ofendido, coisa nenhuma. Ele gosta de apanhar em público. Ele acha isso normal, Ele até me elogiou. Eu tô brincando aqui, Ele está dizendo, você que está ofendido com bobagem, com tolice. Então eu bati no pastor e você falou que o pastor ficou ofendido. Ele não ficou ofendido, ele gostou. Você que ficou ofendido. Ora, seja lá quem ficou ofendido. Ele está mostrando que tem gente que está ficando ofendido com essa lavação de roupa suja na internet, no YouTube. Tem gente que está incomodado com isso. E tem gente que está achando que isso é desnecessário, que não é o lugar que deveria ser a repreensão feita no particular e não publicamente. Ele sabe disso. Mas ele está dizendo que isso é tolice. Quando você se dirige, quando eu digo você, é você mesmo. Aqui não dá para entender, viu, irmãos? Então, alguém entendeu. Quando eu não sei quem é o senhor, a senhora.
Quem fala em nome do presbitério está falando em nome do senhor, da senhora, pessoas que você não conhece no mundo inteiro. Então, eu não sei o que ele está dizendo aqui. Então, a correção é necessária para diácono, para o pastor, para o obreiro, todo mundo precisa aprender. Você está lidando com pessoas de fora, que você não conhece. É o senhor, a senhora. Então, se você estiver lidando com uma pessoa de fora que você não conhece, aí você vai tratar como senhor, como senhora. E se for alguém que conhece, é você. Eu tô sem entender, tá bom? Se você entendeu. Você não pode deixar de ter o respeito que precisa ter. Ah, sim, nossa, esta mulher, ela deve ter se sentido muito respeitada. Ela deve ter se sentido uma pessoa que foi tratada assim com muita consideração, né, Gedeuti? Com muito respeito. Ou é porque só se for de fora é o senhor e a senhora, só se for Hermínia, a juíza Hermínia, é isso? Que tem que ser tratada de um modo diferente? Eu tô sem entender aqui, eu tô tentando entender. E quando você corrige um só, você corrigiu uma pessoa. Ficaram 90 mil para corrigir. Ora, não era 6 mil? Não era 6 mil? Ele corrigiu um, tinha mais 6 mil. Agora é 90 mil. Irmãos, Gedeuti não tem compromisso nenhum com a verdade. Ele solta os números assim, do jeito que vier na cabeça dele. Não interessa se é verdade, se não é verdade. Irmãos, deveria ter um cuidado maior. É isso? Tem 90 mil pessoas, então, que estão questionando. Irmãos, nem na igreja toda tem 90 mil pessoas. E ele diz que tem 90 mil pessoas. Se ele corrigir um, ele vai ter que mandar uma correção para 90 mil pessoas. Tem 90 mil pessoas precisando ser corrigidas pessoalmente? Ah, não, então eu vou corrigir uma aqui que eu vou dar uma pancada só em 90 mil. É isso? Não tem como. Tem que ser na hora e no ponto certo, sem ofender ninguém. Ou ninguém se sentiu ofendido. Ele acabou de dizer que tem gente que está se sentindo ofendida. Ele acabou de dizer. Alguém falou para ele, o pastor ficou ofendido. Não, o pastor não ficou ofendido, quem está ofendido é você. Então ele está dizendo que ele é assim. Ele é de uma precisão cirúrgica, ele não ofende ninguém. É isso mesmo, irmãos? Responde você. E ele diz, correção é bênção, é falar a verdade, é a necessidade. Ora, correção não é bênção? Mas por que Gedeuti, então, não foi disciplinado, não teve correção para ele, não teve correção para o pastor Antônio Carlos, não teve correção para o Amadeu? Teve alguns pastores que parece que não foram corrigidos, porque continuaram como se nada tivesse acontecido. Mas enfim, mas ele está dizendo que correção é bênção. Eu imagino que deveriam todos ser corrigidos então, né, já que é uma bênção. Nós estamos nos dispondo nas televisões, então ele está dizendo que ele é uma pessoa pública. Então, se é uma pessoa pública, é lógico que isso que a gente está falando aqui, né? Estamos falando de uma pessoa pública, né? O tempo está passando, passou um pouquinho. O tempo está passando, passou um pouquinho, né? Eu coloquei Manauara aqui, mas é de Manaus, eu não sei, do Amazonas, eu não sei se ela é de Manaus, né? Então, esta mulher do Amazonas que está com fome pode ir embora, ela deveria ir mesmo, né? Então agora ele vai dizer para essa mulher ir embora. Olha só, minha irmã do almoço vai embora. Às vezes a contribuição que ela está dando para o Gedeuti, né? Pode ir embora, né? Que contribuição que você vai dar, né? Pode ir embora, não vai fazer falta nenhuma, né? Lá como ele falou, no subúrbio do Amazonas, irmã, pode ir embora. Você não vai fazer falta nenhuma. Eu acredito que esta é uma grande oportunidade, irmã. Quem sabe agora, pelo menos você, né, é despertada para o lugar onde você está. Eu acredito que você deveria realmente pegar aí a sua trouxinha e sair desse lugar, né, com os seus filhos, sei lá, com quem está com você. Aí ele diz mais, se você está com fome, vai. Como é que você chega numa escola bíblica dominical no Manaim, onde o povo está terminando um seminário e você não pode estender no Manaim? Tem que estender no Manaim. E ordenamos esta semana o irmão que veio do Uzbequistão, do Cazaquistão, seja o que for, não veio da Amazônia. Não veio daqui de Gurijica, daqui do município daqui, não veio da Toca, um homem que veio de longe. Qual o problema? Se estáis cansados e desanimados, deixa tudo, deixa o almoço de lado. Vem para Jesus, a paz do Senhor. Então, na verdade, o que ele está dizendo é o seguinte aqui, olha só. A gente pode atrasar. Ele reconhece que atrasa, mas atrasamos por uma questão especial. Então, meus irmãos, eu acredito que deveria ser assim.
Olha, irmã, de fato, acontece às vezes em situações especiais, em dias especiais, como nós temos, por exemplo, um seminário que tinha pessoas de fora, houve uma ordenação e nós nos atrasamos. Esse não é o nosso costume, esse não é o nosso hábito. Você sabe, irmã, que nós cumprimos com os horários, nós primamos mesmo por cumprir com horários, mas acontece vez ou outra, não é sempre. Então, irmã, nos perdoe se uma ou outra vez sai um pouquinho. Nesses casos, então, a irmã, ela não precisa ficar até o final, né? Houve esse evento e tal, a irmã pode sair no seu horário mesmo, lá, para poder providenciar o seu almoço, não tem problema nenhum, irmão. Que bom que você estava presente, a sua presença é muito importante. Que bom que você saiu da sua casa, estava lá, né? Se acontecer, então a irmã pode, né, pede licença lá ao pastor, ele vai entender que você tem que pegar um ônibus, que você mora longe, que você tem que preparar a comida. Olha só, irmãos, a diferença. Em vez de pedir perdão à irmã por não estar cumprindo com o seu horário, com o horário que eles estabeleceram, ele joga a culpa na mulher e faz com que a mulher se sinta culpada, como se ele, Gedeuti, fosse uma vítima e a mulher fosse a algoz, a pessoa que está, né, atacando, acusando, querendo, né? Eles atrasam. Em vez deles pedirem perdão pelo atraso e procurarem entender a mulher e dizer, olha, eventualmente pode acontecer, nesse caso peça licença ao pastor, né, não tem problema nenhum. Não, ele vai a público, ele vai no YouTube para poder descascar em cima dessa mulher e mandar ela embora. Bom, aí então terminou. Aí vem o Josias Júnior, o concordino Josias Júnior. E ele mostra que ele é um excelente aluno de Gedeuti. Ele vem dizendo, amém, glória a Deus, a paz do Senhor. Amém, eu concordo com tudo. Eu acho que esta mulher realmente mereceu apanhar aqui nessa escola bíblica. Amém, glórias a Deus. Olha, Deus seja louvado pelo que esta mulher passou aqui. É isso que o Josias disse, né? Sorrindo, achando bom, né? Achando bom porque o almoço do Josias está garantidinho lá, né? Ele também, o salário dele também está garantido, não tem problema nenhum, né? Gedeuti está satisfeito com ele. Então tá tudo beleza, não interessa essa mulher, né? Lá do Amazonas. Aí, o que interessante? Quando Josias vem, né, dando glória a Deus, né? O Gedeuti disse o seguinte, não vai falar mal de mim não, tá? E o Josias Júnior responde o seguinte, não vou falar mal de você não. Você ensinou que pela frente a gente não fala não. Parabéns, Josias Júnior. Você teve coragem de falar na cara do seu chefe, né? Que você sim, você também fala mal dele. Mas, como ele mesmo ensinou, você só fala pelas costas. Mas ele sabe. Ele sabe. E olha só o que Gedeuti falou. Ele disse o seguinte, é isso mesmo, educado. Uma pessoa educada só fala por trás. Eu acho que isso não é educação, eu acho que isso é outra coisa. O que você acha, irmão? O que é isso? Né? Uma pessoa que está ali, né, lambendo as suas botas, né, sorrindo para você, concordando com tudo, e quando vira as costas, vai lá, ele já vai morrer, fica tranquilo, né? Logo esse velho morre. O que você acha disso? Né? Você acha que isso é uma questão de educação? É isso? Eu acho que não, né? Bom, e o Josias deu aqui uma dica. A caça a inscritos vai voltar. Ele falou o seguinte, olha, nós conseguimos 1 milhão, mas agora a gente tem que partir agora. Vai ter outro Trombetas e Festas esse ano. E a gente tem que dobrar ou triplicar o número de inscritos para o próximo Trombetas e Festas. Então, meu irmão, prepara aí. Depois vamos voltar a fazer você sair para a rua para caçar inscrições para o canal da Igreja Cristã Maranata. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus tenha misericórdia e acolha com carinho e esta irmã que passou por essa situação nessa escola bíblica. Que o Espírito Santo de Deus conforte o coração dela e que abra os olhos dela, né? Amém, irmãos? Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz de Jesus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.